O plenário do CAD decidiu, então, hoje, terça-feira, né, manter em vigor até 31 de dezembro deste ano a moratória da soja, que proíbe a compra de grãos de áreas desmatadas da Amazônia após 2008. E a partir de 1º de janeiro do ano que vem, volta a valer a medida, né, medida preventiva do CAD que suspende o acordo. Vamos repercutir, então, essa decisão agora com a advogada da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Amanda Flávio, que está aqui com a gente agora. Muito bem-vinda. Obrigada pela gentileza para a gente, né, vocês trazerem a análise aí em relação a essa decisão de hoje. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Vamos lá então, Amanda. Os efeitos, né, esperados dessa prorrogação, né, da moratória da soja, a gente sabe que vai até 31 de dezembro deste ano, mas já para o ano que vem já não vai estar mais valendo. Como é que o setor, como é que vocês avaliam? Então, o que aconteceu hoje no CAD foi que, já há um tempinho atrás, o CAD havia decidido que a moratória ela precisava ser suspensa, porque ela não atendia a determinadas regras, que são regras, as quais o CAD, monitora, né. E a questão então, ela estava desde então sob essa decisão, até que hoje o plenário do CAD, então os seus 6 conselheiros se uniram para deliberar, afinal de contas, como é que, a partir de quando valeria esse acordo ou essa suspensão, considerado que as interessadas, as traders, recorreram da decisão do CAD. Então, o que hoje aconteceu no CAD foi uma decisão ah, de recursos das traders contra a decisão do CAD que havia suspenso a moratória da soja. Depois de uma longa sessão em que os 6 conselheiros desenvolveram bastante seus votos, o que se concluiu é que, a partir de 1º de janeiro de 2026, a moratória da soja não pode mais acontecer, né. Então, de agora até lá, as empresas têm um prazo para elas se adequarem, se adaptarem a esse cenário em que a moratória não mais existirá. Foi a decisão tomada na data de hoje pelo CAD. Em relação a esse prazo que você citou aí, a gente também tem, né, a sonora que nós vamos colocar agora em relação à decisão do CAD. Vamos ouvir. É que talvez um acordo que está em vigor há 18 anos faz sentido a gente dar um tempo para as empresas se adequarem. Então, talvez é uma sabedoria do ministro Flávio Dino, que deixou até 1º de dezembro, não é um corte irrazoável. Ou seja, tá bom, a gente vai ter uma preventiva, então a gente vai dar um tempo para adequar. O que eu tenho muita dificuldade é em reconhecer um perigo que mora para o futuro. Ou tem perigo que mora para aplicar agora, ou se é para o futuro, não tem perigo que mora, é outra preventiva. Então, e aí, por que não concordo tanto, mas concordo talvez com a lógica? Para mim, o que teria que ter o tempo é o tempo de cumprimento. A preventiva é agora. Agora, pode-se dar um tempo de cumprimento, como fizemos várias vezes, inclusive, recentemente, no caso Apple, o tribunal aumentou o prazo para cumprimento. E aí eu acho que a gente pode, e pelo menos talvez essa seja a minha distinção, até dizer, olha, a preventiva faz sentido, vamos dar um prazo de 1º de janeiro para ela entrar em vigor, para ser cumprida, para se cobrar o cumprimento da preventiva, porque é o tempo de, eventualmente, as empresas pararem com essa belicosidade, entrarem num cenário de conciliação e, eventualmente, se adequarem. Agora, para isso, é o que o relator bem destacou aqui. Eu não estou vendo esse clima de quem está tentando se adequar. Eu estou vendo as empresas partindo para a briga. Então, se vai se dar um tempo, é para elas se adequarem, não é para elas tentarem depois, 1º de janeiro, então vamos prorrogar mais um mês, mais 2 meses, e vai 20 anos assim. Então, Amanda, é um tempo a mais aí, mas ele citou aí, né, acabar de esse impacto, né, dos dois lados. Como é que você avalia esse tempo, né, para se adequar? Vai acontecer mesmo? Na verdade, Simone, quando o CAD julgou esse caso há poucas semanas atrás, né, e foi objeto, inclusive, desse recurso, o CAD deu prazo de 10 dias para as empresas suspenderem a moratória da soja. Só que a moratória da soja, segundo os conselheiros, é um acordo que está em vigência desde 2006 e que 10 dias seria pouco tempo.
A decisão do CAD, então, foi, nos recursos, dizer assim: vamos, então, nos parece razoável aguardar um tempo adicional, e esse tempo adicional foi fixado como sendo o 1º de janeiro. Agora, uma coisa muito interessante é que o fato de ter sido adiado não quer dizer que o CAD tenha, então, mudado de ideia, né, a respeito da sua decisão primeira, porque no final das contas o que ele está falando é o seguinte: olha, nós vamos manter aqui a medida preventiva que nós aplicamos, nós só estamos postergando o início dela, ou seja, o indício de ilicitude está presente, né? Ou seja, de alguma maneira o CAD indica que tem alguma coisa de muito errada aí na moratória da soja que justifica a gente impedi-la. Entretanto, o CAD ponderou no sentido de que 10 dias, que foi a decisão inicial, era um prazo muito curto para quem vem fazendo isso há 18 anos e que, portanto, daria 3 meses. E o presidente, como nós vimos aí, fez a seguinte ressalva: ele disse: olha, mas esse tempo que a gente está dando adicional, não é para vocês ficarem brigando pela legalidade e ilegalidade, não, é para vocês fazerem o que é o certo, né? E é o que a gente então espera. Então, a interpretação que a CNA dá dessa segunda decisão do CAD que foi tomada hoje é no seguinte sentido: o CAD está reconhecendo que há uma conduta errada das empresas, está reconhecendo que isso não pode prevalecer, ele está apenas dando um prazo adicional para que as empresas possam se organizar e a moratória deixar de existir. Tá certo, e a gente também viu hoje aqui a nota da ProSoja, né, falando em relação ao fim da moratória, que a moratória tinha impedia, né, da defesa da livre concorrência. Eles falaram, né, que reforça o cartel e que o acordo impõe barreiras comerciais, não é? E que a sustentabilidade e legalidade, elas não se opõem. Por outro lado, a gente viu também a Biov falando que vai continuar acompanhando o tema, disse que segue à disposição para colaborar com as autoridades. Disso tudo, não é? A gente agora vai acompanhar nesse prazo e a implementação já a partir de janeiro de 2026, não é? Vamos seguindo aqui acompanhando, o balanço da CNA já foi feito agora aqui. Eu queria muito agradecer a tua participação hoje aqui com a gente, viu? E até uma próxima para a gente voltar a tratar do assunto. Eu que agradeço, a CNA está muito confiante de que a moratória está com os dias contados. Com certeza. Muito obrigada, viu? Boa tarde. Até mais, boa tarde. Até mais, boa tarde.